Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Estamos aqui no nosso segundo episódio da série Vida em Condomínio. Como eu disse a semana passada, nós falaríamos hoje sobre garagens. Recentemente eu fui procurada por um gerente predial que me questionou se é proibida a entrada de carros de grande porte para estacionar nas garagens do condomínio. Porque, segundo ele, havia uma pessoa que tinha direito a uma vaga de garagem, mas que comprou um carro muito grande e que, de fato, isso estava incomodando as pessoas que estavam ali nas vagas vizinhas. Primeira pergunta que esse gerente predial me falou é se tem lei que trata a respeito disso. Isso é sempre uma pergunta muito curiosa quando a gente trata da vida em condomínio, porque, na verdade, as pessoas acham que porque acontece no meu condomínio, acontece em todos os condomínios. E isto é um mito, porque, na verdade, óbvio que todo cidadão brasileiro tem aí a Constituição Federal no topo da sua legislação. Abaixo dela, em matéria condominial, está o Código Civil, que tem lá um capítulo sobre condomínios e condomínio edilício. Porém, a gente sabe que cada condomínio tem as suas peculiaridades. Então, nós devemos analisar, antes de falar que no meu condomínio se faz assim e no seu deve ser igual, você deve entender que a vida do condomínio está toda direcionada dentro da convenção e do regimento interno. Então, é aquela massa de condôminos que decide quando vota a sua convenção ou quando vota o seu regimento interno, quais são as regras internas que devem prevalecer sobre as vontades individuais. Então, no caso desse condomínio, desse gerente predial, a primeira discussão que foi travada foi porque o dono do carro grande disse que o carro era dele, que a vaga era dele e ele estacionava onde ele quisesse. Só que as coisas não são bem assim, porque, em verdade, se estiver escrito no texto da convenção que não se pode deixar que nenhuma parte do automóvel saia daquela vaga delimitada, isso se dá exatamente para que você não prejudique as demais pessoas que estão ali dividindo aquele espaço, para que elas tenham possibilidade de estacionar os seus carros sem nenhum problema. Tem mais, há alguns condomínios que escrevem que a dimensão máxima do automóvel que cabe na garagem é tanto. Isso significa que se você comprar um automóvel maior do que aquele, você tem que saber que naquela garagem você não vai poder parar. Então a gente não tem um regramento único para todas essas situações. A minha dica para os senhores é que quando alguém pergunte para os senhores se pode ou não pode alguma coisa nas garagens, vocês peçam a eles que tomem conhecimento sobre o que vem escrito na convenção do condomínio ou no regimento interno, principalmente no capítulo que trata sobre garagens, tá? Outra coisa que eu acho que é bastante importante e que isso tem sido constantemente questionado a mim também, me parece que pelo menos aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo isso já tem sido pacificado. Se acontecer uma colisão de automóveis dentro do condomínio, se o condomínio teria responsabilidade. Primeira coisa que a gente tem que perguntar é, este condomínio, ele tem serviço de garagista? Se ele não tem serviço de garagista, se foi você que manobrou, então a gente passa por uma segunda pergunta. Dentro deste condomínio, a gente tem na convenção uma cláusula que diz que o condomínio se isenta do dever de indenizar aquilo que ocorre entre condôminos na área comum? Se tiver esta cláusula de isenção, que normalmente a grande maioria das convenções tem, se você colidir no carro do seu vizinho, a responsabilidade será sua e não do condomínio. O condomínio só responde se ele tiver alguma empresa colocada à disposição dos condôminos para que possa fazer aí o gerenciamento dessa garagem, e aí esta empresa possivelmente chamará para si, não só para o condomínio, talvez solidariamente, a responsabilidade por danos ocorridos, principalmente se a colisão acontecer por um manobrista, mas fora isso, se tiver escrito lá no texto da convenção que ela não tem o dever de indenizar, não adianta nem chorar, você vai entrar com a ação e a chance de sucesso é praticamente nenhuma, tá? Então fica aí a minha dica, vamos lembrar uma coisa extremamente importante, a relação entre condômino e condomínio não é uma relação de consumo e, portanto, a responsabilidade entre a atitude do condomínio para com os condôminos deve ser no âmbito da responsabilidade civil subjetiva e não objetiva, tá bom? Fica aí a minha dica. No próximo episódio nós vamos falar sobre crianças no
prédio, crianças no condomínio, tá bom? Obrigada pela sua participação, fique acompanhando aí semanalmente as nossas postagens até o final de agosto, que vão falar tudo sobre condomínio. Obrigada, até mais, tchau, tchau.